Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você acreditava ser verdade era só uma sombra, que o mundo ao seu redor, suas certezas, seus desejos, suas vontades, não passavam de ilusões projetadas numa parede. Imagine perceber que sua vida inteira foi vivida dentro de uma prisão invisível, uma prisão da mente, criada não por grades, mas por ideias. Isso não é ficção, não é o roteiro de um filme, é a vida real. E Platão tentou nos avisar. Séculos antes de qualquer tecnologia, antes mesmo de o conceito de realidade virtual existir, ele já falava sobre uma caverna, um lugar onde homens acorrentados confundem sombras com a verdade. Esse vídeo é um convite, um chamado, porque talvez você ainda esteja nessa caverna e talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas agora é tarde demais para voltar atrás, porque depois que você vê, você não consegue mais esquecer. Bem-vindo ao fim da ignorância, a prisão invisível da sua mente. A maioria das pessoas vive sem nunca questionar a origem dos seus pensamentos. Elas acordam, trabalham, consomem, desejam e repetem. Mas quem colocou esses desejos aí? Quem programou o que você acha bonito, certo, aceitável ou desejável? Platão nos entrega uma metáfora devastadora. Homens que desde o nascimento vivem acorrentados numa caverna, olhando para uma parede. Atrás deles, uma fogueira projeta sombras de objetos manipulados por outros, homens. E esses prisioneiros acreditam que as sombras são tudo o que existe. Agora pense, quantas sombras você consome todos os dias? Notícias manipuladas, redes sociais fabricadas, padrões de sucesso definidos por outros. Você está vendo a realidade ou apenas as sombras que alguém escolheu projetar? Essa caverna é o nosso mundo. E as correntes não estão nos pulsos, estão nas ideias, estão nos seus medos, nos seus vícios, na sua pressa. Estão nas vozes que te disseram o que é normal, o que é possível, o que é sonhável. Você foi ensinado a competir, a se comparar, a correr atrás de um ideal que nunca questionou. E o mais cruel é que essa prisão tem cara de liberdade. Você acha que está escolhendo, mas só escolhe entre as opções que te deram. Desde cedo disseram que sucesso era ter muito dinheiro, que beleza era estar dentro de um padrão, que felicidade era alcançar o que todos querem. E você acreditou, porque todos ao seu redor também estavam acorrentados. Você cresceu olhando sombras e aprendendo a amá-las, a idolatrá-las, a lutar por elas. E agora está cansado, frustrado, confuso, sem entender por quê. Mesmo tendo tudo o que deveria te fazer feliz, você ainda sente que falta algo. Talvez esteja faltando a verdade. E a verdade, nesse mundo, é subversiva. É incômoda, porque ela desmonta tudo. Ela mostra que a prisão está dentro da sua mente e que a única saída é começar a enxergar, mesmo que isso doa, mesmo que isso te separe dos outros, porque uma vida inteira acorrentado não é uma vida, é só um teatro de sombras. A dor de enxergar a verdade. Quando um dos prisioneiros escapa da caverna, a primeira coisa que ele sente não é liberdade, é dor. Porque a luz do sol cega. A verdade, quando você passou a vida inteira mergulhado em mentiras, machuca. Ela desestabiliza, quebra suas certezas, te coloca frente a frente com um mundo que você não sabe como lidar. E é por isso que muita gente prefere voltar para a caverna. Voltar para a ignorância confortável, voltar para a rotina, mesmo que vazia. Voltar para o, pelo menos aqui eu sei como as coisas funcionam. Platão sabia, nem todo mundo está pronto para despertar. Nem todo mundo quer se libertar, porque a liberdade cobra um preço. E esse preço é a responsabilidade. A responsabilidade de pensar por si mesmo, de escolher seus próprios caminhos. De aceitar que você foi enganado por tanto tempo. A maioria das pessoas não quer liberdade, elas querem conforto.
mesmo que seja acorrentado, mesmo que seja vendo sombras. E esse desconforto de enxergar é mais profundo do que se imagina, porque, ao sair da caverna, você não apenas vê o mundo como ele é, você vê o que você era. E talvez essa seja a parte mais dolorosa, perceber que você participou da mentira, que você ajudou a reforçar as correntes, que você zombou de quem tentava te acordar, que você era parte do sistema que agora repudia. Isso quebra o ego, porque exige humildade para admitir que você viveu na ilusão. É uma dor que vem da vergonha, da culpa, da frustração. E mesmo assim, é uma dor sagrada, porque ela é o nascimento de algo novo. A verdade te rasga por dentro, mas te reconstrói com um material mais forte, consciência. Mas atenção, nem toda verdade liberta, só aquela que você tem coragem de sustentar. Enxergar é só o começo. O verdadeiro teste é o que você faz depois que vê. Vai fingir que não viu? Vai tentar se encaixar de novo? Ou vai viver de olhos abertos, mesmo quando o mundo inteiro preferir o escuro? A matrix emocional, quando seus sentimentos te enganam. A caverna de Platão não é só uma prisão lógica, ela é emocional. Porque muitos dos sentimentos que você acha que são seus, na verdade foram implantados. Você foi ensinado a se sentir inferior se não tiver um certo padrão de vida. Foi condicionado a ter ansiedade se não seguir um cronograma de sucesso. Foi treinado para sentir inveja, raiva, culpa. As sombras não são apenas visuais. Elas têm cheiro, cor e forma emocional. Você sente o peso de algo que nem é real. Isso te paralisa. Quantas vezes você deixou de agir por medo do julgamento? Quantas vezes você se sabotou porque achava que não era suficiente? Platão nos ensina que as correntes mais fortes são aquelas que você não vê, e nada é mais invisível do que o sistema emocional que te mantém refém. E enquanto você não identificar essas emoções falsas, vai continuar reagindo como um personagem controlado por um roteiro que não é seu. A verdadeira liberdade começa quando você começa a sentir por si mesmo, sem filtros, sem manipulação. É cruel, mas é verdade. Muitos dos seus sentimentos foram programados para te manter obediente. Tristeza quando você não alcança o que esperavam de você. Orgulho quando se encaixa em uma expectativa alheia. Medo quando pensa em quebrar padrões. Essas emoções foram moldadas, não para te guiar, mas para te prender. A matrix emocional é um sistema sutil. Ela não te obriga com violência. Ela te convence com sensações. E o mais perigoso é que você confia nelas. Você acredita que se sente assim, porque é assim. Mas a maior armadilha é acreditar que tudo o que sente é verdade. Nem todo medo é real, nem toda vergonha é sua, nem toda culpa nasceu em você. Quando Platão nos convida a sair da caverna, ele não está apenas dizendo, veja com os olhos. Ele está dizendo, sinta com consciência. Porque a liberdade emocional não nasce da ausência de sentimentos, mas da coragem de entender quais deles são verdadeiros e quais foram colocados em você só para te manter obediente. Quando você tenta acordar os outros e eles te atacam, Platão descreve algo cruel. Quando o prisioneiro escapa da caverna, vê o mundo real e volta para tentar libertar os outros. Ele é rejeitado, zombado e até ameaçado, porque os que ainda estão acorrentados não querem ser libertos. Eles odeiam quem tenta mostrar a luz, porque a luz expõe o quanto eles estão presos. Isso acontece hoje, quando você começa a questionar a cultura, o sistema, os padrões. As pessoas ao seu redor reagem com raiva. Quem você pensa que é para dizer que isso tudo é uma mentira? É mais confortável matar o mensageiro do que encarar a mensagem. Por isso, tantos pensadores foram perseguidos. Por isso, tantos revolucionários foram calados. Porque dizer a verdade é perigoso, e Platão sabia disso.
A verdade exige coragem, mas também exige sabedoria. Saber quando falar, saber como agir e, principalmente, saber que nem todos querem despertar. Você não vai salvar todo mundo, mas pode se salvar. E isso já é o início do fim da ignorância. E talvez o golpe mais duro venha justamente de quem você mais ama. Família, amigos, colegas, pessoas que você queria proteger. Você tenta mostrar o que descobriu, compartilha aquilo que te libertou. E elas te tratam como inimigo, como se você estivesse ameaçando algo sagrado. Mas não é você quem ameaça, é a verdade. Ela escancara a farsa. E isso dói em quem passou a vida inteira acreditando nas sombras. Dói tanto que eles preferem te afastar, te isolar, te desacreditar. E você vai precisar ser forte para não devolver com rancor. Vai precisar entender que toda agressão é medo, que toda zombaria é autoproteção, porque quem ainda está preso não enxerga você, só enxerga a dor que você causa ao existir. Por isso, às vezes, o silêncio também é um ato de sabedoria. Nem todo despertar precisa ser forçado. Às vezes, o seu exemplo fala mais alto que suas palavras. Viva com os olhos abertos, mostre que é possível. E um dia, talvez alguém te siga, não por imposição, mas porque também cansou da escuridão. A realidade existe, mas poucos estão dispostos a vê-la. O mundo fora da caverna não é mágico, ele é real. E a realidade assusta, porque ela não tem garantias, não tem promessas fáceis, não tem fórmulas, mas tem uma coisa que nenhuma sombra oferece: verdade. Quando o prisioneiro finalmente se adapta à luz do sol, ele percebe que tudo o que viveu antes era ilusão. E essa percepção muda tudo, porque uma vez que você conhece a verdade, não dá mais para fingir. Você pode até tentar voltar para a caverna, mas ela nunca mais será a mesma. O gosto da verdade permanece. E é isso que define os que despertaram. Eles vivem com os olhos abertos, mesmo quando doem. Eles preferem a realidade desconfortável, a ilusão confortável, porque sabem que só na realidade é possível viver com autenticidade. Só na realidade é possível ser livre. Só na realidade é possível ser humano. Platão não queria que você apenas entendesse essa metáfora. Ele queria que você a vivesse, porque a caverna é a mente e a saída é a consciência. Mas por que tão poucos estão dispostos a ver? Porque a realidade exige esforço. Ela te obriga a se responsabilizar, a aceitar que não existe salvador, fórmula mágica, coach milagroso, a entender que ninguém vai fazer por você. E isso, para muitos, é insuportável. É mais fácil culpar o sistema, os pais, o governo, o azar. Mais fácil dizer que a vida é injusta do que assumir o comando. Porque sair da caverna significa abrir mão das muletas. Significa caminhar com as próprias pernas, tropeçar, errar, cair e levantar. Não existe mais desculpa, só escolhas, só ação. E isso assusta. É por isso que a maioria das pessoas escolhe ficar. Porque lá dentro, mesmo sendo mentira, ainda existe uma lógica. Ainda existe alguém dizendo o que fazer. Aqui fora, só existe o vazio e a chance de construir algo verdadeiro. E é nesse vazio que nasce a verdadeira liberdade. Não é uma liberdade dada, é uma liberdade construída. E a construção da verdade começa no momento em que você para de correr das sombras e começa a encarar a luz. Conclusão: eles vão rir de você. Vão dizer que você está exagerando, que está pensando demais. Vão chamar de loucura o que, na verdade, é lucidez. Porque é isso que acontece quando você sai da caverna. Você se torna estranho para os olhos de quem nunca ousou questionar. Mas entre ser aceito vivendo na mentira ou ser rejeitado por ter visto a verdade, qual caminho você escolhe? Porque viver de olhos abertos exige mais do que coragem. Exige alma.
Exige estar disposto a perder tudo aquilo que era mentira para finalmente construir algo que seja seu. Seus pensamentos, suas escolhas, sua visão e talvez, só talvez, sua liberdade, a real, aquela que ninguém te dá e ninguém pode tirar. No fim das contas, a caverna não é um lugar, é um estado. Um estado de inconsciência, de automatismo, de submissão ao que te foi imposto. Mas agora que você viu, agora que você sabe, a ignorância não é mais uma opção. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar para a parede fingindo que nada mudou? Ou vai caminhar na direção do sol, mesmo com medo, mesmo sozinho, mesmo em silêncio? A escolha é sua. Sempre foi. Se essa mensagem fez você enxergar algo novo, compartilha esse vídeo com quem ainda está acorrentado, mesmo que ele não perceba. Porque às vezes, uma única fagulha de verdade é tudo o que alguém precisa para começar a despertar. E se quiser continuar essa jornada rumo à luz, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a ignorância não tem vez. Aqui, a verdade incomoda, mas liberta.